aqui tá certo. Sim. Olá, gente, boa noite. Sou Denise Marpe. Denise Marpe é ótimo, né, Ana? Denise Marpa. Já estou Já colocando, já. junta, é do IMARP. Já, vou mudar de nome. Sou Denise Mata, diretora-geral do IMARP, agora sim, Mostra Internacional de Dança, Imagens em Movimento, da cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil, bem aqui no interior. A ideia hoje seria convidar os criadores dos videodanças selecionados nas categorias hoje. Categoria estudante, pessoal de universidade que mandou vários vídeos, tem muito trabalho legal. Categoria sênior, ou seja, assim, adultos acima de 60 anos, que também tinham muitos trabalhos interessantes. E a categoria corpo em quarentena, que é a ideia das pessoas que ainda fizeram trabalhos nessa história ainda do isolamento, da pandemia e tudo mais. Então, eu queria apresentar hoje, foram essas 3 categorias que foram convidadas, somente a Ana Cláudia Marra, de São Paulo, que fez um vídeo interessantíssimo, mas ela está aqui para falar sobre. Queria que você se apresentasse um pouquinho e falasse do seu trabalho. Bem-vinda. Tá bom. Bom, primeiramente, obrigada, né? Mais uma vez, né? Estou aqui no IMARP, que o ano passado eu também, né, o pessoal também gostou, né? Os jurados gostaram do meu trabalho também. E aí ele também, coincidência também, tinha a ver com a questão da quarentena, né? Que é o que eu vou falar hoje também, né? Então, eu já venho trabalhando um tempo com videodança, na verdade, muito inspirado por esse festival, que eu já venho acompanhando você já faz um bom tempo, e o Leonel, né? Que eu estou sempre lá seguindo o Leonel, onde ele está, estou lá. Estou lá sempre aprendendo, que eu sempre aprendo, né? As aulas dele as aulas são maravilhosas, então a gente sempre aprende, né? E sigo tudo, o pessoal que fala de videodança, eu estou sempre lá, né? Seguindo, estudando, né? E tentando saber sempre mais, né? Sobre videodança, né? Mas eu já sou da área da dança já faz tempo, né? Fiz teatro também. Mas comecei a enveredar para a videodança, né? Como sempre gostei de cinema, e aí tinha essa questão da dança, também eu falei assim, bom, deixa eu juntar essas duas linguagens, né? E aí me encontrei. Para mim, assim, está sendo muito importante, né? Então, estava comentando com você até antes, a gente está fazendo aquele curso também de poéticas, né? Também estão fazendo um vídeo dança lá. Então, a gente vai fazendo, tem que produzir, tem que fazer, né? E vamos ver onde dá, né? Então, essa ideia do Você quer corpo em comentar? Eu acho quarentena. que é interessante também você falar, porque, como você disse, teve um trabalho do ano passado selecionado e teve esse. Não sei se um teve Sim, influência do outro ou nada a ver. Eu acho que é legal você falar um pouquinho tanto vou desse, falar para isso. lembrar até do ano passado também, que Tá. está no canal do IMARP. Acessem Ah, depois. tá lá também meu trabalho. Então, foi interessante isso, porque o ano passado não tinha nessas categorias, né? Bom, não. Mas eu mandei, primeiro porque realmente eu estava produzindo nessa época de quarentena, então a produção aconteceu realmente no tempo da quarentena, né? Eu acho que, como eu falei também da outra vez que eu participei também, que a gente teve um bate-papo, é o que eu falei, para não ficar louca, eu queria criar algo, né? Que eu acho que era a única forma que a gente tinha de se comunicar, né? E estava falando o que estava acontecendo e colocar nos festivais, e foi o que aconteceu, né? Eu mandei, não, o seu foi o primeiro que eu mandei, aí foi selecionado, depois eu mandei lá para o sul, foi selecionado, aí foi para outros lugares também. Então meu vídeo né? Caminhando. Está caminhando, eu estou muito feliz porque ele está caminhando. E agora acabei de saber que está no Dança em Foco também lá, né? E que é o do ano passado, que é o Whispers to Myself, que tem a ver com esse trabalho que eu vou falar hoje, que na verdade ele vem de uma série, não tem vários pequenos, né? Pocket, que eu chamo, né? Falando da época pandêmica mesmo. Então, um tem a ver com o outro, sim, né? Ele começa com Whispers to Myself, aí tem um outro que eu fiz também na janela, tem esse, tem outros ainda que eu estou editando.
E eu mandei esse para o Quarentena, né, que era o que se encaixava dentro do que você colocou para a gente, né, na categoria. Eu falei, deixa eu mandar esse trabalho. Então, o que que é? Sobre o que que é? Todos esses vídeos, eu tenho inclusive o Whispers to Myself, que está lá também no IMAR, vocês dão uma olhadinha também, é a ideia de uma mulher que busca manter a sua sanidade dentro desse mundo pandêmico, né? Esse é meu fio condutor. E ela está se vivendo sempre como se fosse num tempo suspenso, né? E dentro desse confinamento. Então, o que que ela vai fazer, né? Como que ela vai lidar com esse confinamento, né? E a questão das vozes internas também, né? De como que ela trabalha isso com tudo que está acontecendo nesse mundo. Então, tem uma batalha aí de dualidades que vão explorar esses espaços liminares de não estar nem aqui e nem lá, né? Porque a gente ficou nesse... O que que fazemos agora? A gente ficou nesse tempo suspenso, né? Ainda a gente está, né? Estão falando de uma nova onda, porque não está dando conta, enfim, Deus que me livre, mas espero que a gente não passe por isso novamente. Mas a gente está ainda, né, A diferente, pandemia mas não ainda acabou, está, né? não acabou, né? Ainda a gente toma os cuidados, né? Mas a ideia é essa mulher, e sempre tem o foco nessa mulher, né? Então, nesse daqui, ele tem a ideia realmente de um lugar, ela está na sala, né? Em que ela se vê na poltrona, que é como eu me sentia o tempo todo, em cadeira, dentro de um lugar confinada, olhando para uma telinha, né? Seja ela do celular, seja ela do computador, ou própria televisão, né? Em que ela não sabe absolutamente nada, né? O que fazer, o que está acontecendo, né? Então, numa primeira dramaturgia, como que eu pensei? Eu falei, bom, eu já sei o que eu quero, né? Tem esse texto dessa mulher, né, que tem essa questão desse mundo e como que ela vai lidar com isso, né? Então, tem a questão eu começo a marcar, né, a questão de sensações, cheiros, poemas. Essas coisas me ajudam para fazer a dramaturgia, né? Pelo menos como eu trabalho, né? Para pensar depois na questão mais técnica, ou na que a gente chama de dramaturgia 2 também, né? Que é como que você, esse ato da passagem de um texto, né, para a cena, né? Então, eu começo pensando, põe no papel mesmo, o que eu quero falar, como que eu vou, primeiro, né, a ideia, e depois essa dramaturgia 2 pensar realmente como eu vou passar desse texto para a cena. Você que fez a E aí edição? entra... Desculpa, oi? Você que fez a edição? Não. Eu que fiz a edição. Tudo. Eu fiz tudo. Porque a gente estava exatamente Sim, nessa época sim. de que não tinha como sair, né? Uhum. Eu realmente fiquei em quarentena, até mais, né? Eu não tinha para ir para nenhum lugar, né? Então, não tinha Aham. como pedir ajuda. A minha filha, ainda no primeiro vídeo, que é o do ano passado, ainda ela ajudou, que ela fez a câmera móvel, né? Mas nesse daqui, eu não queria, foi proposital, porque eu queria uma câmera fixa, porque era como eu me sentia. Eu falei, ela vai ser fixa, ela vai pegar só metade mesmo, porque era como eu estava, como eu ficava todos os dias. Então, tem um propósito de estar daquele jeito, né? Uhum. Então, ela tem a questão dos movimentos, o gesto, desse corpo que está sempre no mesmo lugar, né? Tanto que ele não se move. A movimentação, ela se dá daqui para cima, e depois na edição, em que eu exploro essa questão no interno, que é aquela coisa que a gente sempre comenta, né? A gente torna o impossível possível, que Sim. aí é pela montagem que a Sim. gente Não, te consegue. perguntei isso porque a gente estava comentando há pouco, ah, a ideia do coreógrafo ser o editor também. O editor também é um coreógrafo, da coreoedição, que te perguntei da edição, porque tem gente que fez um monte de coisa na pandemia, que até tem a ver com o que a gente conversou no bate-papo de ontem, e mandou para alguém editar. Ah, eu vou te mandar online, você edita e me manda. Então, por isso que eu te perguntei se você tinha feito a edição. Sim, eu costumo fazer dos meus próprios trabalhos, eu prefiro.
porque eu carrego, eu já tenho a ideia, a essência. Não que um outro não possa também Sim. ter, né, essa questão de sentar, de conversar, ter né, a pessoa entender o que você quer para ver o que, que acontece, né? Às vezes até tem um plus aí no trabalho, né? Porque a pessoa traz outras ideias, talvez que você Aham. não tenha tido, né? Mas eu ainda prefiro fazer a minha core-edição, é esse mesmo termo, né? Porque Sim, sim. tem um porquê de ser, né? Porque eu sei o que eu quero, qual a sensação que eu quero passar, então eu prefiro fazer essa parte da edição mesmo, né? Então, toda nessa parte que eu chamo de dramaturgia 2, né, vai entrar essas camadas, né, de significação que são Sim, importantes. Então, vai sim. entrar a cor, tem uma questão de cor que eu vou mudando no trabalho, que tem a ver com o que eu estou sentindo, né? Uhum. Tem a ver com também toda a parte que eu faço que eu faço uma superposição de imagens também, a questão do interno. Eu trabalho com a dualidade, né? Com interno e externo, né? Aqui e lá, né? Dentro, fora. Então, essa parte, a montagem na edição, né, propriamente dita, eu consigo passar o que acontece internamente, né? E aí tem outras camadas, por exemplo, quando eu trago a questão também do próprio poema do Bachô, que eu adoro, que é um haikai, que aí eu não sei se você sabe, Denise, mas assim, na verdade, isso vem um pouquinho do, né, que eu vivi muito tempo no Japão, né? E o haikai é uma coisa, uma estrutura, Uhum. né, de versos bem simples, em que sempre tem essa questão de você contemplar, refletir um momento de observação da natureza, do passar do tempo. Então, para mim, esse tempo que eu vivi, né, do Covid e tudo, eu tinha uma coisa com a natureza muito grande, Sim, sim. né? De contemplar, de pensar, esses poemas, os pequenos versos, na verdade, do Bachô, para mim fazia todo sentido, por isso que eu coloco no final do vídeo até, né? Porque o que chegava a mim era exatamente isso. Tem uma parte aqui toda de árvores, as aves chegam, porque tem muita árvore, né? Então tem muitas aves, né? Borboleta, então isso a natureza chegava, né? O aroma das árvores chegavam a mim. Então, para mim, Porque era se a importante. borboleta chega, amiga, se é comigo, a borboleta chega, ela não fica junto comigo. Eu saio correndo. Porque você Tenho tem pânico medo. de borboleta. Quando eu falei que eu vou fazer um videodança, ou eu vestido de borboleta, ou um monte de borboleta em Eu já volta, e é tudo adoro. no virtual. Eu já corro atrás, hein? Não, eu corro da borboleta, pode ser da pequenininha, da grande. Não, da grande então eu já desmaiei Eu antes. já gosto. E aqui é muito isso, assim, mesmo tendo a rede de proteção, os pássaros vêm, entendeu? Eles adentram mesmo o espaço. E isso, para mim, foi muito legal, porque era um momento que eu tinha com a natureza mesmo. Uhum. Então, por isso que tenha, no final, até esse pequeno haikai do Bachô. E mesmo a questão da natureza que eu ponho no começo, no final, né, que são as folhas, que é exatamente o que eu vejo daqui. Então, tudo foi construído dentro dessas sensações mesmo, né, de cheiros, enfim, né. Então, tem um porquê de estar lá, né, para formar um todo, né, Vamos de fazer uma sentir. futurologia. Vou Pessoal que fazer o está quê? assistindo de Não outro entendi. país, vamos fazer uma futurologia. Já tem alguma próxima ideia para o próximo Videodança 2023? Então, tenho já. Tem, ela está ainda dentro da época que eu produzi, porque eu tenho só trechos, né, desse trabalho, eu não cheguei a montar, mas ela já tá no aberto, não está no fechado, não está no confinado, então eu tenho Uhum. alguns que foram feitos no confinado, esse eu acabei, e agora tem na parte de fora, né, que é a segunda parte. Então, na verdade, já tô caminhando, né? Em março de 2023. Vamos ver, né? Vamos ver se eu conseguir, porque a edição ela dá um certo trabalho, né? Sim, sim. E não é fácil, não. Porque mesmo sendo pouquinho,
você tem que pensar, tem que ter um porquê de estar lá, as coisas não pode sair assim, jogando. Né? Tem que ter uma construção que tenha algum sentido, né? Que caminhe de uma para outra, mas com sentido, né? Não, a pergunta também é porque, assim, tem gente que cria, mal está editando um, já está pensando no próximo, já está filmando o outro, que eu quero editar aquele, porque tem Não, material ali, então tem gente que tem 1000 coisas ao mesmo tempo, então não sei se é o teu caso, por isso que eu te perguntei. Pensando no não. futuro, futurologia, você já Eu tem tenho alguma até coisa? os vídeos, eu tenho as ideias, é o que eu te falei. Eu parto daquela questão, eu anoto. Eu sempre trabalho com essas, com duas dramaturgias mesmo. Eu tenho uma, coloco no papel as sensações, tudo que vem. Aí eu quero falar sobre isso. E depois eu vou efetivar mesmo nessa dramaturgia 2. Que aí eu falo, agora é o momento também que tem a questão do local, né? Por exemplo, como eu viajo muito, tô sempre com, né? Com a câmera, tudo bonitinho, tá indo vai tudo que é lugar, né? Comigo. Se eu vejo que o local é interessante para o que eu quero, aí eu já começo a pensar, né, nesse roteiro, como é que eu vou aproveitar o tempo que eu estou aqui e vou começar a pensar. Mas eu não forço nada assim para, né, tem gente que manda um monte, né? Sai Sim. mandando tudo que é vídeo, faz qualquer coisa, né? É uma coisa Acha que que a já gente é comentou ano videodança. passado, não sei se você lembra, acho que lembra, porque estava, que durante a pandemia a gente teve duas vertentes. Todo mundo descobriu a videodança, mas tinha quem fazia para experimentar e guardava para si, e quem fazia de baseada, 10 videodanças por dia, e saía enviando para tudo quanto é lado. Então, às vezes a gente fica se perguntando, que a gente até comentou com o Sérgio, de Portugal, ano passado, eu lembro que você estava, questão de qualidade e quantidade. O Sim, que que você quer que o grande público, quando eu digo grande público, eu até brinquei ontem, se você está no planeta Terra e tem uma conexão, você vai acabar esbarrando com uma videodança em algum momento. Então, até que sim. ponto qualidade e quantidade é interessante? Fazer para um aprendizado, ok, agora fazer e já sair publicando, ok. A ideia do qualidade e Para quantidade. mim não funciona, porque tem um amadurecimento aí, né? Porque às vezes você tem a ideia, mas aí tem a questão da locação disso, aonde você vai, né? Para onde? Aonde eu vou filmar isso, né? Então, e aí você começa a pensar, né? E também a vida da gente também, né? Tem muita coisa, Uhum. então não dá para fazer assim, abaciada, para mim não funciona Para isso. mim também não. Eu acho que também se você Para cria mim, um repertório, né? Você fala, você cria um repertório de suas obras que valham a pena das pessoas assistirem, não só fazer por fazer. Mas é uma é, coisa que a gente estava discutindo. Eu te perguntei isso também, porque tem gente que cria, eu vou criar para plataformas, né? Tem gente que cria só para o Instagram, tem gente que cria só para o YouTube, tem gente sim, que cria só sim. para o WhatsApp. A gente estava brincando até com o Marcelo Zamora, porque ele não tem WhatsApp, ele fala, tem gente que só cria para WhatsApp. Então, É verdade. então, assim, depende da mídia também que você quer, você quer para o grande público, não, você quer colocar só para o WhatsApp da família, exemplo. Sim, é verdade. Então, Eu costumo assim enviar para os festivais, né? Aí eu disparo para os festivais mesmo, né? Para ver, né? É claro que aí vai depender do perfil, né? De cada festival, né? Também eu analiso isso, mas disparo para os festivais, porque o não eu já tenho, né? Então, e se eu não exatamente, mandar, Que né? Eu nunca vou quando eu saber. comecei, foi exatamente isso. Eu falei, o não eu já tenho, vou mandar. Foi, que eu até brinco, foi o Festival da Colômbia, da Soraya Vargas, que é da Redive também. Mandei despretensiosamente, passamos. Aí mandei para o da Silvina, passou. Mandei do, do Paraguai, do Uruguai, desculpa, do Uruguai, passou. Então foi passando, passando assim, tipo, na hora que eu vi, o meu primeiro tinha passado em mais de 50 festivais. Eu falei, nossa, eu acho que estou no caminho certo. O meu primeiro, que foi esse Whispers to Myself, eu mandei, mas despretensiosa também. Eu falei assim, não sei, foi o meu primeiro. Eu estava Uhum, acostumada já a fazer os vídeos aqui para casa, né? Mas para nós, né? Eu já brincava com a questão de edição, e uhum. tal, mas aqui para nós, caseiro mesmo, né? Nada assim, porque, né? É para casa, né? Mas aí eu falei assim, não, tenho que fazer as minhas coisas também, né? Eu vou me debruçar e vou estudar sobre. Eu acho que é muito importante também, porque também não é simplesmente ligar a câmera, né?
Exatamente. Uma ideia, a câmera na mão, como dizia. Não, não é só isso. Acho que tem mais trabalho aí por trás, Uhum. né? Tem que pensar E na vou música. pegar o gancho Então, de ontem, que eu acho que é interessante, já que só está você hoje. E a gente tem um festival com... De verdade, tinha mais de 60 países, eu fiquei até emocionada, porque tinha 869 inscrições, mais de 60 países. Então, se existe uma possibilidade também, eu vou bater na tecla da de ontem, que eu acho que é interessante a gente falar também, você gravar e aí falar, eu queria que a pessoa X, que, sei lá, eu conheci através do IMARP, ou que gostei do vídeo dessa pessoa, vou entrar em contato, uma possibilidade para fazer a música, ele vai fazer o figurino, então eu acho que vou voltar na tecla de ontem, que eu estou batendo nessa tecla desde 2019, acho que a Ana já me ouviu falar disso também, de não, e artes ontem eu também estava integradas, presente, né? Estava escutando também. de artes integradas. Então, eu acho que essa integração, porque a gente vive muito numa bolha. Então, por mais que a gente queira, não bolha pandêmica, mas essa ideia de uma bolha, eu faço tudo, Entendi. mas às vezes você consegue fazer uma parceria com alguém de música, ou fazer uma parceria com alguém, eu vou ter o olhar de fora, aquilo que a gente estava comentando antes, né? Você não vai fazer direção, mas você vai fazer uma consultoria sobre o meu vídeo dança antes de eu editar, ou Sim, depois de editado. Então, eu acho que bater um pouquinho nessa tecla, a sugestão da Norma ontem, que é um catálogo, né, para a gente tentar pensar num catálogo, principalmente Brasil. Com a pandemia, veio um boom, você sabe que eu estou falando nisso sim, desde a pandemia, sim. todo mundo resolveu fazer videodança, todo mundo virou profissional, É. mas e aí? Até que ponto, voltando à ideia da qualidade e quantidade, até que ponto, eu sou bom na edição e eu sou bom na música. Ok, então eu vou deixar para corpo para outra pessoa. Então vamos tentar fazer esse catálogo, que eu acho que é uma ideia para quem está assistindo, a gente pensar nessa união de forças de profissionais para ter mais qualidade também Brasil, porque como eu falei, já recebi vários, que eu até brinquei, estava tendo um projeto agora no SESC, que encerrou. Eu recebi já vídeos do Paquistão, do Nepal, da Lapônia, da Polinésia Francesa e nenhum da minha cidade. Então, o santo de casa não faz milagre, mas ano que vem já é um recado para todo mundo que fez o curso, quero vários vídeos. Então, eu acho que bater nessa tecla e saber de você, o que você pensa? Não, eu quero só fazer, mas se eu tivesse a oportunidade de ter um editor, se eu tivesse a oportunidade, eu faria essa parceria. Então, ouvir de Olha, ti, eu tô dentro, pode pôr sozinha meu hoje. nome. Pode pôr meu nome na lista. Catálogo, que seja. Porque, olha, eu estou vivendo isso agora com aquele outro trabalho das poéticas, que a gente está junto Uhum, também. Por quê? Eu chamei dois super amigos meus, assim, eu falei assim, vamos fazer esse trabalho juntos, né? Esse vai primeiro, que é o curso, que depois, né, daria um final, um videodança. uhum. E aí a gente sentou para falar sobre isso, né? E é legal porque tem as ideias, quando você junta essas pessoas, cada um, né? Eu fiquei com essa parte da edição, porque eles falaram, eu não tenho condição de ficar com essa parte da edição. Você pode ficar? Eu falei assim, gente, eu amo fazer edição, vamos fazer edição, né? Então eu fico. E aí eles trazem também as ideias, que a ideia era cada um no seu lugar, que isso é um dos projetos também que a gente está trabalhando para o ano que vem, mas eu não quis falar muito ainda porque a gente está no processo, porque a gente vai aproveitar o gancho e vai continuar, né? Segundo as palavras de Eumine, ele falou assim, vocês devem continuar porque está muito bom. Então, a gente está confiando que a gente deve, né, continuar mesmo com essa ideia. E eu acho super interessante, porque você torna o trabalho muito mais rico, né? E eu acho, se eu não me engano, foi o Alexandre Veras que ele comentou uma vez fazendo uma das oficinas, e acho que você estava nessa oficina, ele comentou dessa coisa do cinema, né? Que o cinema ele acaba sendo, ele agrega muitas pessoas trabalhando, né? O que acontece é que a gente estava na questão da pandemia, a gente não tinha ninguém. Sim. É difícil, né, de você achar, né, alguém para poder fazer as coisas para você. Ou era pessoal de casa, ou Mas então eu tinha acho que que ser um tem a amigo que ver, estava mais próximo para tentar fazer tem a ver alguma coisa também, contigo. Ana, que a gente Oi? comentou até ontem, que eu até perguntei como é na Argentina, como é no Brasil, que a gente não sei. Eu sinto isso principalmente aqui na minha cidade. Estou em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, tem muito profissional de dança, mas às vezes eu sinto uma falta de união entre bailarinos, uma falta de união sobre a galera do audiovisual. São duas áreas importantíssimas que até eu comentei.
Eu fui para a Argentina em 2017, para onde eu perguntava, 90 não, 60% era do audiovisual, desesperados para corpos para poder filmar. Então, cadê essa união para a gente poder, como dizer, eu quero dançar, eu quero ser filmado, eu quero Não, editar, eu quero coreografar. Então, cadê essa união principalmente na dança? Eu sinto muito isso na dança. Não sei como é em São Paulo, mas aqui em Ribeirão eu sinto muita falta dessa. Todo mundo voltando para a ideia olha, da bolha de novo. eu vejo isso aqui em São Paulo. Como a gente estava muito, né, ainda em casa, e eu, Uhum. assim, a primeira oficina que fui foi do Alex, porque eu saí mesmo, Aham. mas eu sinto, viu, ainda. Porque acho que tem muita gente que não quer, assim, às vezes a sensação que eu tenho, às vezes a pessoa assim, eu quero fazer tudo, eu quero dirigir, mas eu também quero fazer isso. Às vezes eu tenho a sensação assim, de algumas pessoas, entendeu? E aí, quando você fala que tal a gente dividir a direção, e dividir outras coisas, não sei, e aí a pessoa fala assim, talvez, você vê, entra um talvez, Acho que né? vai de Então, pessoa e vai de trabalho também. aí eu já não. Por isso que eu falei, esses meus dois amigos, pô, foi perfeito, né? A gente se dá muito bem. Eu falei assim, não, vamos embora. Não tem tempo fechado, entendeu? Eu acho que vai depender muito da pessoa, né? Né? E também E um tá depende, na né? Irlanda, para você ter uma ideia, um tá na Irlanda, o outro tá em Minas, a outra tá em Minas e eu tô aqui. E a gente está fazendo trabalho assim, né? É possível fazer? É mais difícil, Super, super. muito mais difícil. Eu já fiz, né? Uma menina que estava em Goiânia e eu aqui, também para uma oficina do Léo. Isso foi insano, você fazer um trabalho em que a pessoa está lá e outra aqui, você fica trocando, né? Ou então se encontra para conversar. É outra forma de trabalhar, mas eu acho que tá ficando assim, tá É uma acontecendo assim. adaptação, né? A gente está adaptando a esse formato, que eu acho que é E tem que aquilo se que eu comentei no adaptar. ainda não vai morrer, mas a gente vai adaptando, e é rico, porque é o que eu falei, eu fiz uma websérie de videodança, o meu partner estava na Espanha, a coreógrafa estava no México. Então, Mas dessa eu acho loucura, que vai ser o futuro mesmo, não tem sim, muito. E se você quer trabalhar e deixar o teu trabalho mais interessante, como eu falei, está ficando super interessante o trabalho, porque as imagens são diversas, né? É claro que você tem que ter algumas diretrizes, a gente tem que sentar para conversar de algumas coisas, para ter, né, um fio da meada que não pode sair gravando o que quer, não é assim, né? Por isso que a gente está conversando, mas precisa conversar. A base é conversar. sim. Mas torna rico porque são paisagens diversas, né? E isso fica interessante, né? São corpos em lugares diversos, né? Então, eu acho que enriquece, sim. A questão, eu acho que o que esbarra, às vezes, é em ego. Acho que esbarra, você sabe, É nessa área tem complicado, bastante, mas é do real. artista de uma forma geral. Aham. Mas eu acho que tem muita gente querendo realmente compartilhar e ajudar. E tem outros que também pedem dinheiro. Eu já cheguei a conversar com um músico. Aí ele me falou, quanto que você vai pagar? Eu falei assim, não, você não entendeu. No princípio, eu também não estou ganhando nada. A ideia é difundir, é o que eu falei, eu não A fico milionária ideia é com a que a gente videodança, mas é possa difundir esse difundir nosso planeta. trabalho e talvez daí a gente conseguir ganhar algum dinheiro depois com isso. Mas a gente vai trocar figurinha. Você na sua área de expertise, porque eu não entendo nada de música, por exemplo, música para mim, eu não entendo nada. Então eu pego do banco de música. Ou então agora, por exemplo, o que eu venho fazendo é essa questão de captação do som direto, que é uma forma também, Uhum. que eu acho bem interessante. Aliás, fica rico o trabalho também. Né? Malta tem Essa é um a ideia banco, do tem um catálogo, banco. que a norma da... Ela é argentina, mas mora na Alemanha, sugeriu, que eu acho interessante também. Às vezes você pode pegar um músico, que o músico não seja aqui, mas um músico do Chile está interessado em Sim, fazer alguma música para um... eu acho isso lindo. Se você realmente tivesse isso de forma organizada, até como a Sara tem, que lindo o trabalho da Sim, Sara, né? Quem não conhece também vai conhecer o trabalho da por Sara, favor, né? uma das Que ela curadoras. tem, ela coloca tudo bonitinho, catalogado, é lindo isso, né? E eu mesmo falei para ela, quando eu estava, na época eu estava buscando os vídeos, eu fui
lá no YouTube, né? Procurar, né? Os vídeos. Depois aqui no IMAP, né? Para você poder estudar e saber o que que é, né? O videodança, enfim. Mas eu acho que tem que ter um catálogo, sim. Eu acho, para mim, seria, como eu estou Para procurando músico, fortalecer como as estou te artes falando, tanto no para Brasil quanto no conversar. exterior. Vamos Sim, pensar. seria lindo. Eu acho que pelo menos se você tem as pessoas dispostas, é mais fácil do que eu chegar, porque, como eu te disse, eu já cheguei e conversei com umas pessoas sobre isso, aí você fala, ah, talvez. Quando eu já escuto talvez, eu falo, não vai funcionar. Sim. Porque é que nem esses meus amigos, quando eu falei para eles, eles falaram assim, vamos embora. É diferente, né? Você Uhum. pode talvez não conseguir, mas você tem uma disposição, ah, eu quero fazer isso. Então, eu acho que só tem a somar, Sim, é uma né? maneira de difundir o trabalho. É o que eu falei, o IMARP, a ideia do IMARP é difundir o trabalho da produção internacional, literalmente, o que está acontecendo no planeta, literal. Então, é isso. Ana, a gente está aqui já há mais de uma hora conversando. Por mim, a gente ficava mais 10 horas, e a gente sabe que se deixar nós duas aqui, a gente Deixar, fica. a gente vai, né? É que a gente estava conversando antes, é que eles não sabem, né? É, ficou A gente duas já horas estava antes. conversando antes. Se deixar, a gente fica. Até conversei com uma amiga minha. Tem uma amiga minha que também a gente só conhece online, a Diana. Eu até brinquei com ela. Para começar, se a gente se encontrar 10 horas no mínimo para o primeiro tema. Sim. E a gente aproveita e põe o papo em dia, né? É, não, outro dia a gente falou, vamos conversar, eu estou de folga, eu acho que foi um feriado, não vou lembrar. A Diana fez isso também. Ela não é da dança, mas vamos conversar. Eu sei que a gente começou a conversar 2 horas da tarde, era 10 para as 8, a gente parou. E ela está no México, quer dizer, ela está nos Estados Unidos, mas ela é mexicana. A gente não parou, a gente não levantou para ir no banheiro. Então, essa loucura, eu acho que isso é interessante. Eu acho que esse lado online, esse lado virtual, ajuda também a gente conectar pessoas, conectar cabeças e expandir. Até o que Não, a é gente isso comentou mesmo. ontem com o Andrés, né? Que a gente precisa tirar um ano sabático para conhecer todo mundo que a gente fez amizade do. Que é gente, quem está vendo, eu não conheço Muita ela gente, hein? pessoalmente, é mais uma para a lista. É muita gente, hein? É Fora os muita gente. videodanças, né? Que a gente tem, ó, Um vidas monte. e mais vidas, né? Como você É, disse. achei ótimo que o Léo falou, vai faltar vida para assistir tanto vídeo dança. Então, mas eu acho que sim. Tem 1.300 vídeos no IMARP, quem tiver a fim de assistir. Quem Fica quiser lá. entender o que é um videodança, né? Natal e Eu Ano acho Novo chegando, tem nada para fazer, acessa o IMARP. exatamente, tem muito vídeo lá para ver. Não esqueçam de ver o meu vídeo, que é Ai, o da In Ana chama Between. In Between, e é muito In engraçado Between. porque a menina do outro In Between tem dois, Também é a mesma coisa, é a mesma coisa. temos Foi dois coincidência, viu, trabalhos gente? iguais, da Ana do Brasil e Trabalho, só que o dela é o do livre, né? sim, sim, que ela vai estar na sexta-feira. E Gente, aí o quero outro do ano agradecer. passado, e do ano Hein? passado, do Whispers to Myself também, Sim, foi do sim, IMAP. tem os dois. E a gente ainda vai fazer alguma coisa junto. Ai, vamos lá, vamos embora. Sim. Gente, quero agradecer todo mundo que está assistindo pelo YouTube ou que vai assistir depois pelo YouTube, principalmente a Ana, que está aqui comigo, que a gente já está falando mais umas 3 horas, mas a gente ainda está aqui. E convidar que amanhã vai ter a galera do, que eu vou lembrar, curta-metragem, são 2 amanhã, curta-metragem experimental, amanhã. Hoje foi estudante, que não veio ninguém, seria estudante, seria Imarpe Sênior, e a Ana, que é do Corpo em Quarentena. Beleza? Então, obrigada a todo Muitíssimo mundo. obrigada também para todos. Beijo, Boa Ana. noite, beijos e Tchau, obrigada. tchau. Tchau, tchau.